paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar nesse dia, então, nosso café com palavra. E hoje quero trazer um alerta interessante para você que usa o púlpito, sobe no púlpito de qualquer maneira. Vamos primeiro ler o texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 17. Uma história bastante conhecida, você conhece. Nós vamos entender algo sobre essa palavra. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quando lemos essa passagem, nós estamos nos referindo a Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Quando Deus fala ao profeta Eli sobre seus filhos, e não somente Deus, a Bíblia também relata que foi tudo o povo de Israel reclamar sobre Eli, sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas quem eram esses dois homens? Quando entramos na história para saber quem era o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele tinha esses dois filhos. E como Eli já estava avançado de idade, Ofni e Finéias seriam os dois que assumiriam a fase sacerdotal, ou aqueles que entravam no templo, no lugar santo, no lugar santíssimo, no pátio, apresentavam sacrifícios ao Senhor por conta do pecado do povo. Era o que buscava a Deus para que Deus perdoasse o povo. Só que nós olhamos aqui essa história, nós vemos que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam envergonhando o templo, estavam se prostituindo, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus ele chega a um ponto que ele não pode mais deixar acontecer. Ele tem que dar um ponto final ali. Ele chama o profeta Eli e diz: olha, eu não estou mais me agradando dos seus filhos, estão envergonhando, estão se prostituindo. Talvez, a Bíblia diz que eles estavam na porta do templo se prostituindo, mas talvez eles entravam até mesmo dentro do templo para se prostituir com mulheres. O pecado deles já tinha subido a narina de Deus e Deus não aguentava mais aquilo. Eles não seriam mais sucessor do profeta Eli. Só que tanto é que o profeta Eli, ele já não tinha mais a visão. Ele tentou conversar com seus filhos e nada resolveu. Chegou para os seus filhos e disse: olha, o que vocês estão fazendo estão envergonhando a presença de Deus. Vocês têm que mudar. Só que o livro de Provérbios vai dizer assim: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando envelhecer, não desviará dele. Só que agora, como pode um pai, já com a idade avançada, tentar repreender os seus filhos depois de eles já serem adultos? É claro que seus filhos não vão escutar. Eles acham que pecando está bom, então não faz diferença, já não tem mais o temor de Deus. E é claro que nos dias de hoje continua acontecendo isso. Muitas pessoas que sobem de qualquer maneira no altar, pessoas que fumam, que bebem, mas estão lá em cima, estão cantando, parece que está tudo bom. São pessoas que não têm mais o temor de Deus. Ei, cuidado, porque quando Deus se levantar, Ele vai fazer algo. Quando Deus fala para Eli dizendo: olha, seus filhos
serão irrepreensíveis. Vejo que vai ser interessante essa palavra. Ou envelhecido, olha só. Vai dizer assim, ó. Envelhecido é que ficou ou se tornou desprezível, sem honra, desonrado ou humilhado, cujo valor ou preço foi diminuído, barateado. Olha só o que Deus fez com esses homens. Diminuiu o valor deles. Não quer dizer que todos nós temos um valor. Temos. Dado para você não ser assim. Procure buscar a Deus, porque a palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. É interessante essa passagem. E muitas pessoas não se importam mais com as coisas de Deus, não. Olha só, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Só que pessoas que estão dessa maneira nos dias de hoje, subindo no templo, se prostituindo, envergonhando a Deus, não tem mais o temor. Não é nova criatura. São pessoas que não tiveram ainda um encontro verdadeiro com Deus. Pessoas que levam a vida de qualquer maneira e de repente quer chegar na igreja assim, já começar a cantar, durante o dia fuma, bebe, faz aquilo que quer e à noite quer estar cantando, quer estar pregando, já quer exortar as pessoas, mas não é assim. Nós temos que ter uma vida íntegra perante Deus. Paulo diz que nós devemos ser uma carta aberta. Por que uma carta aberta? Quando somos uma carta aberta, nós somos alguém dentro da igreja, e quando estamos fora, somos a mesma pessoa. O que nós vivemos dentro da igreja, nós temos que viver fora dela. E muitas pessoas não têm feito isso. E Deus disse para o profeta Eli, olha, apenas no mesmo dia, no capítulo 2, o versículo 34, vai dizer assim, ó, e isto te será por sinal a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Olha só que interessante isso. Deus não aguentava mais ver esses 2 homens pecando, se prostituindo no templo. Ei, templo é lugar santo aonde Deus habita. Você não pode fazer de qualquer maneira, você não pode estar lá de qualquer jeito. Somos falhos, somos pecadores, somos. Mas se cuide a maneira que você tem estado nesse lugar perante Deus. Não queira enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar a pessoa que está ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, mas a Deus ninguém engana. Nada se esconde perante Deus. E Deus armou algo, porque Deus disse que eles iriam morrer no mesmo dia. Só que para aquele que sempre peca, aquele que sempre prefere fazer as coisas erradas, que não tem mais o temor a Deus, não faz diferença, Deus sempre vai levantar um para fazer a diferença. E olha só, no capítulo 2, o versículo 26 vai dizer assim, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha só a diferença desses 3 homens. Ofni e Finéias cresceram no tempo para seguir aquilo que ele era, sacerdote. Só que eles preferiram pecar. Samuel preferiu aprender a palavra. Nós temos o livre-arbítrio, poder de escolha. Escolher aquilo que queremos. Os 2 preferiram pecar, desagradar a Deus, se prostituir.
Mas Samuel não. Tornou-se profeta, juiz, e quis aprender mais da palavra de Deus. E tanto é que se fazia-se agradável para o Senhor, como também para os homens. Estava todo mundo se agradando do que Samuel estava fazendo. Comece a buscar mais a Deus, a mudar a tua linha de pensamento. Comece a mudar a sua maneira que você está com Deus. Não adianta fumar, beber, se prostituir e querer subir no altar. Isso não agrada a Deus. Se você está em Cristo, você tem que ser nova criatura. As coisas velhas se passaram. Para de querer pecar e subir no púlpito e querer cobrar as outras pessoas. Você está errado. Deus, ele tem um novo recomeço para nós. Tanto para mim como para você. E nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos. Se você escolher uma vida de pecado, você vai desagradar a Deus. Se você querer viver no pecado, não será salvo. As consequências você sabe. Mas se querer ter uma vida íntegra perante o Senhor, para Deus poder dizer assim, eu me agrado de ti, você tem um lugar no céu preparado. Estamos esperando ele vir nos buscar. E Deus matou, o Ofni e Finéias matou, que é bastante interessante, que quando eles saíram para a guerra, capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer assim, ó, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Mas morreram por acidente? Não. Porque Deus disse que no mesmo dia os 2 iriam morrer. Só que quando chega alguém para dizer para Eli, olha, seus filhos morreram, que é interessante no versículo 18 do capítulo 4, vai dizer assim, ó, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Tinha ele julgado Israel 40 anos. O interessante é que Eli fica sabendo da morte de seus filhos. Só que ele não se preocupa muito, porque Deus já havia avisado. Queria matar os 2 no mesmo dia. Só que o que faz com que ele morra, caia da cadeira para trás e quebre o seu pescoço foi porque a arca foi tirada. Eles levaram a arca. Mas o que era a arca? A arca simbolizava a presença de Deus. Quando ele soube que a arca foi levada, ele já entendeu que a presença de Deus já não estava mais sobre eles. Tiraram a presença de Deus. E agora? E muitas das vezes estamos nós, nos dias de hoje. Parece que tiraram a presença de Deus. Só que o interessante é que no versículo 19 em diante vai dizer assim, ó, estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, e ouviu estas novas, de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Versículo 20, ao tempo em que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivesse um filho. Olha só. Mulher grávida, de Finéias, com dores de parto, soube da morte do seu sogro, da morte do seu filho, e que a arca de Deus havia sido levada.
E as parteiras vieram correndo depressa: não se preocupe, porque você teve um filho homem. Só que olha só que é interessante. O nome da criança que ela colocou: Icabu ou Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Tiraram a glória, tiraram a presença. E sem a presença você não prega, você não canta. Olha só que interessante isso. Quantas pessoas que hoje sobem de qualquer maneira no altar. Mas eu te digo que ainda há tempo de se arrepender e de começar uma nova história. Seja como Samuel. Que Deus possa se agradar de você. Não deixe que mais uma vez a arca ou a presença de Deus seja tirada. Não espere acontecer que Deus diga que não está se agradando de ti e que vai te matar. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. É momento de recomeço. E hoje a minha palavra para você é recomeço. E ele te ama. Deus possa abençoar a tua vida através dessa palavra.